Olá, meus queridos, estamos aqui de novo, né? Agora para a gente falar sobre extinção dos contratos de trabalho. Gente, antes da gente começar a falar especificamente sobre extinção dos contratos de trabalho, eu queria relembrar vocês de algumas coisinhas, tá? A primeira é a seguinte: cada aula nossa, né? Cada videoaula nossa, em tese, vai substituir uma aula nossa que seria presencial, tá? Então, cada videoaula nossa, ao final dela, eu vou mandar para vocês um estudo dirigido. Eu vou tentar para que sejam estudos dirigidos menores, porque eu sei que vocês também estão com atividade de outras atividades, tá? De outras disciplinas. Então, eu vou mandar um estudo dirigido de mais ou menos 2 a 3 questões de fixação daquela aula, daquela videoaula que nós tivemos, tá? Essas videoaulas, elas estão disponibilizadas tanto no Canvas quanto no YouTube, tá? Inicialmente, na verdade, elas vão estar disponibilizadas nesses 2 espaços, mas é capaz que a partir de semana que vem elas estejam disponibilizadas só no Canvas. Por isso que é essencial que vocês resolvam essa questão do acesso ao Canvas. Eu acho que a permissão de acesso foi enviada para o PUC-e-mail de vocês, então vocês deem uma olhadinha lá, tá? A outra coisa, gente, é o seguinte: eu vou liberando essas aulas para vocês, geralmente até um dia antes da aula que seria presencial. E aí eu libero a aula e o estudo dirigido referente a essa aula. Então, embora lá naquele link, né, que aparece para vocês de trabalhos a postar, eu tô até aqui com o celular, vou mostrar para vocês como que funciona. Então, embora lá no link, quando vocês acessam a disciplina e tal, vocês quando entram aqui no entrega de trabalhos, eu não sei se vocês conseguem ver, estão conseguindo ver? Entrega de trabalhos, né? Já apareça aqui para vocês os estudos dirigidos mais para frente, tá? Talvez esses estudos dirigidos ainda não estejam disponibilizados no SGA, porque eu vou disponibilizar juntamente com a videoaula, tá? Porque, gente, para fazer os estudos dirigidos, vocês têm que assistir a videoaula, beleza? Então, assim, claro, vocês têm que consultar uma doutrina, uma lei seca também, mas a videoaula, ela é essencial que ela seja assistida, tá? E só dar um exemplo para vocês. A partir do momento que essas videoaulas estão no Canvas, eu consigo perceber, tá? Quais alunos assistiram a videoaula e quantos minutos cada aluno assistiu de videoaula. Então, assim, é muito importante que vocês assistam a videoaula. Eu estou optando por não fazer as nossas aulas ao vivo, igual alguns professores, né, estão fazendo. Eu prefiro gravar essas aulas e deixar gravado para vocês, porque aí vocês podem acessá-la em qualquer momento, tá? Mas não esqueçam, é essencial que vocês acessem essas videoaulas, beleza? Gente, então hoje, a nossa matéria da nossa videoaula de hoje, especificamente, é extinção dos contratos, tá? Gente, os contratos, assim como os negócios jurídicos em geral, eles têm também um ciclo de vida, né? Eles têm também um ciclo vital. Então, eles nascem do acordo de vontades, eles produzem os efeitos que lhes são próprios e eles extinguem-se, não é isso? A extinção desses contratos, ela vai dar-se, em regra, pela execução. Lembra que eu comento isso com vocês? O final feliz da obrigação, né? O final feliz do contrato é quando ele chega ao fim como avançado, ou seja, com o adimplemento, com o cumprimento. Então, a regra é que a extinção dos contratos ocorre pela execução deste contrato, seja a execução de forma instantânea, diferida ou continuada. É até um exemplo de classificação dos contratos que nós vimos em sala, lembram disso? Execução instantânea, diferida ou continuada. O cumprimento, gente, da prestação, ele libera o devedor e acaba satisfazendo o credor.
Então, este que é o meio normal de extinção do contrato. Vai ser comprovado o pagamento, o adimplemento pela quitação. Lembra disso? Direito das obrigações semestre passado? Essa quitação que é fornecida pelo credor, observados os requisitos lá do artigo 320 do Código Civil. O artigo 320 do Código Civil é aquele que traz, lembra, que nos ensina como realizar um recibo, tá? Algumas vezes, porém, gente, o contrato ele é extinto sem alcançar o seu fim. Ou seja, nós temos hipóteses em que os contratos, em que as obrigações são extintas, sem que elas tenham sido devidamente cumpridas. Várias causas vão levar a essa extinção, que nós vamos chamar de extinção anormal dos contratos. Então, a extinção do contrato sem o cumprimento vai ser a extinção anormal dos contratos. Algumas dessas causas, elas são anteriores ou contemporâneas à formação do contrato e outras nós vamos chamar de causas supervenientes. Eu preparei um slide aí para vocês, eu peço que vocês me acompanhem ao longo dessa aula no slide. Então, bora lá, corre lá para o slide que fala das causas anteriores ou contemporâneas à formação do contrato. A primeira causa que nós vamos conversar, gente, são os defeitos. Os defeitos que são decorrentes do não preenchimento dos requisitos do contrato. E, gente, o não preenchimento dos requisitos do contrato vão afetar a validade desse contrato, levando a nulidade absoluta ou a nulidade relativa desse contrato, que aí nós vamos chamar de anulabilidade, não é isso? Quando nós falamos, gente, das nulidades, vamos conversar primeiro sobre o que são as nulidades absolutas. Vocês já estudaram isso lá em TGD, mas o nosso objetivo aqui é dar uma relembrada, beleza? A nulidade absoluta, gente, ela vai decorrer da ausência de um elemento essencial do ato, ou seja, da inobservância de um elemento essencial do ato. E aí, gente, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma transgressão a um preceito de ordem pública. E essa transgressão, né, esse descumprimento de um preceito de ordem pública vai impedir que esse contrato produza os seus efeitos desde a sua formação. Então, a nulidade absoluta, ela vai produzir efeitos esc tunc. Por quê? Porque trata-se de um vício originário, é um vício que ocorre lá no nascimento da obrigação. E sendo assim, gente, sendo o caso de uma ineficácia em sentido amplo, tá? O pronunciamento dessa nulidade pode ocorrer por qualquer uma das partes interessadas, mas também por se tratar de uma nulidade absoluta, por se tratar, né, de uma transgressão a um preceito de ordem pública, também pode ser declarada de ofício pelo juiz. Então, gente, as nulidades absolutas, elas podem ser, né, declaradas a qualquer tempo e elas podem ser alegadas tanto pelas partes interessadas, como também podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz. Porém, gente, se a hipótese for de nulidade parcial, só quanto a ela poderá ser exercido o direito, tá? E lembrando que quando for cabível uma conversão, lá nos modos do artigo 170 do Código Civil, a procedência do pedido extintivo de nulidade vai ser apenas parcial. Então, nesse caso, o juiz ele deve declarar qual é a parte do negócio jurídico que vai subsistir, qual é a parte do negócio jurídico que não vai ser atacada pela nulidade. Beleza? Além, gente, da nulidade absoluta, nós temos também como defeito do negócio jurídico ali a anulabilidade. A anulabilidade seria a minha nulidade relativa. A anulabilidade, gente,
ela advém da imperfeição da vontade. Então, a anulabilidade, ela está calcada, tá? A razão dela é uma imperfeição da vontade, é um vício de vontade. Esse vício de vontade, ele acontece ou porque a vontade, ela é proveniente de um relativamente incapaz, que não foi assistido, tá? E isso vem a prejudicar o interesse particular de uma pessoa, né, que o legislador quis proteger, ou então porque essa vontade contém algum dos vícios de consentimento que vocês também aprenderam lá em TGD. Quais são esses vícios de consentimento, gente? Erro, dolo, coação, tá? A nulidade relativa, ela pode ser sanada, tá? E até mesmo não arguída ali no prazo prescricional. Com isso, gente, eu não vou ter a extinção do contrato até que se mover uma ação que decrete, tá? Essa nulidade relativa. Por isso que o efeito da nulidade relativa é esc nunc, tá? Ao contrário do efeito da minha nulidade absoluta, que é esc tunc. Então, gente, quando é declarada uma nulidade relativa, a nulidade ela vai atingir o contrato daqui para frente, tá? Apesar, né, gente, de também ser um vício ali na origem, porque a vontade também é um vício de origem, ela só é eficaz a partir da decretação pelo juiz, ok? Gente, outra causa que é anterior ou contemporânea à formação do contrato é o implemento de uma cláusula resolutiva, expressa ou tácita. Meus amores, ali no momento da execução do contrato, cada uma das partes contratantes tem a faculdade de pedir a resolução do contrato caso a outra parte não cumpra as obrigações que foram avençadas, tá? Resolução do contrato, vocês sabem, lembram de direito das obrigações, é resolver o contrato, é pedir a extinção desse contrato. Essa faculdade, gente, de pedir a resolução do contrato, caso a outra parte não cumpra o avançado, ela surge de uma convenção, tá? De um acordo entre as partes, que aí nós vamos chamar de cláusula resolutiva expressa ou pacto comissório expresso, ou seja, as partes ali no momento da elaboração do contrato, elas concordam em inserir uma cláusula resolutiva expressa que vai permitir que o quê? Que qualquer uma das partes extinga o contrato no caso de descumprimento da outra, mas também essa cláusula resolutiva, ela pode advir de uma presunção legal. E aí nós vamos chamá-la de cláusula resolutiva tácita ou implícita, ok? Vamos conversar primeiro sobre a cláusula resolutiva tácita. Gente, em todo contrato bilateral, presume-se a existência de uma cláusula resolutiva tácita. Essa cláusula resolutiva tácita que vai autorizar o lesado ali pelo inadimplemento, então que vai autorizar o credor a requerer a extinção daquele contrato, ou seja, a resolução do contrato com perdas e danos. Isso está presente, gente, lá no 475 do Código Civil. O 475 do Código Civil, ele determina o seguinte, deem uma lida aí comigo. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer um dos casos a indenização por perdas e danos.